Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Lawrenceburg, no Kentucky. É uma cidadezinha adorável. Mantém o estilo de lugar de antigamente. Casas de mais de 100 anos, ruas cheias de história. Há também um adorável café na rua South Main, 116. Bom, mas a gente não quer fazer turismo, não é isso que interessa. O que realmente nos interessa está em cima desse café, escondido, trancado junto com todos os seus mistérios e fantasmas. O Hotel Anderson, com certeza, não é um lugar normal. Nunca foi. Não era nem de longe o que podemos chamar de hotel familiar. E sua inevitável decadência começou na década de 1980, porque já era um ponto fixo de uso de drogas e também de prostituição. E muitas foram as mortes lá, assassinatos, um incêndio e pelo menos 3 ou 4 suicídios. Depois disso tudo, não teve mais como mantê-lo funcionando e o Anderson fechou definitivamente suas portas em 1987. Só que muitos dos seus hóspedes continuam morando lá. Se é a localização, as vibrações da cidade, que é por si só assombrada, ou até mesmo algo existente no material usado na construção do prédio, que o fez ter tanta atividade paranormal, ainda não foi possível ter certeza. Mas sabe-se que essa atividade acontece desde 1850, quando ainda era a casa de um jovem casal. Sarah esperava seu marido voltar de uma viagem, quando soube que o barco a vapor onde ele estaria sofreu um acidente, sem sobreviventes. Ela enlouqueceu de tristeza e se matou. Acontece que o marido tinha viajado de carruagem, nem tinha chegado perto do vapor. Então, ao voltar para casa, um dia depois, encontrou sua esposa morta. Desde então, são muitos os relatos da aparição de Sarah. Ela é descrita como um fantasma amigável de roupas antigas e dizem que ela costuma deixar moedas no balcão da recepção do hotel. Mas é possível que hoje em dia Sarah seja mais um dos tantos espíritos presos na atmosfera terrível do Anderson. Tão terrível e tão perigosa que chegou a um ponto de até mesmo as investigações paranormais serem proibidas para a segurança dos próprios investigadores. E o lugar passou a ficar mais perigoso, justamente após uma dessas investigações. Desde a época que estava em plena atividade, já havia reclamações dos hóspedes sobre aparições nos quartos, e isso continuou após seu fechamento. Foram várias as tentativas de fazer com que o hotel voltasse a funcionar, mas todas as reformas foram paradas, simplesmente porque os trabalhadores não conseguiam permanecer no local. Eles viam sombras, ouviam vozes e eram atacados fisicamente. Recentemente tentaram mais uma vez uma reforma, só que a atividade piorou tanto que acabou ficando ainda mais violenta, tornando-se impossível qualquer obra. Por isso mesmo, os proprietários resolveram pedir ajuda a uma equipe de investigação paranormal para descobrir o que havia ali e, se fosse possível, que limpassem o lugar. Então, em 2015, os investigadores Danny Irving e Jeff Waldridge foram até lá. E bastaram alguns minutos para já começarem a ouvir passos e a ver figuras assustadoras circulando pelos corredores. E entravam e saíam dos quartos. E uma coisa realmente impressionante é que nos quartos estão ainda todos os móveis e pertences pessoais dos últimos hóspedes, exatamente como eles deixaram. Se não fosse a poeira e os sinais do tempo, daria para ter certeza de que foram ali tomar um cafezinho, que logo estariam de volta. Mas até então estava tudo dentro da rotina de um investigador paranormal. Quase tudo, porque as leituras nos aparelhos mostravam picos bem altos e em certos pontos eles pareciam enlouquecer. Mas como eu disse, até isso é algo normal durante essas investigações.
Até que encontraram encostado numa das paredes, lá na escada, no fundo do prédio, um colchão velho, com uma mancha marrom bem grande e que lembrava bastante uma mancha de sangue já antiga. Antes de começarem as pesquisas, eles souberam que aquele colchão tinha pertencido a uma moça de 19 anos que cortou os pulsos e sangrou até morrer deitada nele. Com a ajuda de um policial conhecido, o colchão foi borrifado com luminol e brilhou no escuro igualzinho uma árvore de Natal. E de fato, aquela mancha era sangue. Sem pensar duas vezes, Waldridge e Danny levaram o colchão de volta ao quarto da garota. Assim que colocaram o colchão de volta na cama, a atmosfera esfriou de repente e os dois sentiram um medo que há muito tempo não sentiam. O quarto pareceu ficar cheio de gente invisível e eles tiveram os cabelos puxados enquanto viam sombras rastejantes por todo o cômodo. Viam também as sombras se materializando nas formas de muitas pessoas sentadas no chão, como se fossem aquelas pessoas sentadas nas ruas se drogando. Foi quando Danny reclamou de uma queimação estranha no pé. Começou só com uma queimação, mas foi aumentando até que ele precisou tirar o sapato. E aí ele viu que tinha uma marca de dentes na pele. Danny tinha sido mordido. Como? Até hoje, ele não sabe explicar. E parece que a partir daí abriram uma caixa de Pandora, como se toda a negatividade e as entidades tivessem sido acordadas. E o Anderson se tornou então um ponto perigoso. Foi também encontrada por outros investigadores mais tarde, em um outro ponto do hotel, uma placa de piso que parecia ter sido escondida ali de propósito. Parecia ser muito antiga e tinha uma escrita gravada nela, mas não pertencia a nenhum alfabeto conhecido. Também nela há imagens de criaturas que lembram cobras. E todo o tabuleiro está salpicado com alguma coisa que parece sangue. Não foi possível descobrir muita coisa sobre esse objeto, mas alguns pesquisadores acham que poderia ser um tipo de feitiço de proteção para segurar alguma coisa maligna e perigosa presa dentro do Anderson. Mesmo sem ter certeza do que se tratava, já dava para ver que o objeto era poderoso, porque nenhum aparelho dos investigadores funcionou perto dele. E tanto o dono do hotel quanto as pessoas que estavam perto foram ou mordidas, ou esbofeteadas ou empurradas por entidades invisíveis. Enquanto a investigação transcorria, as coisas se mexiam, eram jogadas nas pessoas. Isso, além da perturbação mental, que parecia querer enlouquecer alguns. Aí depois disso as portas do Anderson foram fechadas, também para as investigações. E o estranho tabuleiro foi para o Museu Itinerante da Paranormalidade, onde está até hoje seguro e não pode machucar mais ninguém. A gente nunca vai saber porque uma menina tão jovem, 19 anos, resolveu viver sozinha e isolada, num lugar com uma reputação tão ruim. Mas até hoje, na parede do quarto, estão alguns desenhos que ela fez, onde tem algumas citações bíblicas e também a indicação de alguns versículos. Certamente, ela estava lutando contra demônios. Só não se sabe se contra o demônio da depressão ou contra demônios do lugar, ou se um alimentava o outro e unidos acabaram destruindo a moça. No quarto se ouvem vozes, choro e a sensação de tristeza toma conta das pessoas. Muita eletricidade circula pelo lugar e as pessoas são tocadas. Foram também captadas vozes de mulher. Captadas uma voz de uma menina chorando e também outra voz, a de um homem que parece estar com raiva. Essa voz admite que ataca as pessoas. Mas a pior psicofonia foi um grito. Alguns anos mais tarde, outro investigador passou a noite no Anderson e resolveu dormir no quarto da moça. Ele contou que a sensação ao se deitar na cama era como se o colchão estivesse empapado de lama e ele estivesse afundando.
Inclusive, a sua equipe foi atacada fisicamente e o cinegrafista saiu com uma bela marca de mordida nas costas. Outro quarto bastante ativo é o chamado Quarto do Enforcado. No inverno de 1978, um hóspede foi encontrado enforcado no closet. Como eu disse, os quartos ainda estão do mesmo jeito que os últimos hóspedes deixaram. E no dele, as muitas garrafas de bebida, roupas espalhadas, muita bagunça, não deixam dúvida de que ele também estava em depressão. E ele continua hospedado ali. Não gosta que mexam nas suas coisas e costuma empurrar quem faz isso. Ele também ataca violentamente as mulheres. É sim um fantasma agressivo, mas não é ele o que mais preocupa. Ao que parece, o hotel tem um administrador, um espírito violento e perigoso que ataca em todos os pontos do prédio e controla e ameaça os outros fantasmas residentes. Segundo as investigações, esse espírito é vingativo, é raivoso, mas, apesar disso, não é uma entidade demoníaca. Todos os quartos fazem barulho. Estão de fato habitados, mesmo que vazios. Um incêndio, em 1974, também deixou suas marcas no Anderson. O fogo começou em uma das salas do hotel e se espalhou rapidamente. Hóspedes e funcionários conseguiram deixar o prédio sem grandes ferimentos. Mas ao olhar para uma das janelas, uma funcionária viu um homem pegando fogo. Mas ele estava parado, não gritava, não se debatia, apenas estava parado, olhando para fora. Como o fogo já tinha tomado conta de tudo, os bombeiros não podiam fazer mais nada além de gritar para que ele pulasse. Mas ele não pulou. A suspeita é que teria sido mais um dos suicídios do Anderson. O homem talvez quisesse morrer e aproveitou a oportunidade. Já outros pensam que, na verdade, algo no hotel o teria levado à morte, assim como fez com os outros. Quando outra pessoa se hospedou no mesmo quarto onde o homem queimado dormia após uma reforma, só conseguiu ficar pouco tempo, porque era acordado todas as noites por sons estranhos e sempre que sentia o cheiro de queimado, via um corpo carbonizado, em pé, bem em frente à cama. Esse fantasma do queimado não gosta de companhia e manda as pessoas saírem, e os espíritos tentam mexer com a cabeça das pessoas, às vezes até zombando. A impressão é que todos eles se juntam contra o espírito que os oprime. E adivinhe quem é esse espírito mandão? É ele mesmo, é um homem queimado. E isso foi descoberto justamente após o ataque àquele cinegrafista. Esse espírito tem uma incrível capacidade de drenar energia das pessoas, também de aparelhos e dos outros fantasmas hóspedes do hotel. E quando está abastecido, ele ataca violentamente os vivos. Mas nenhuma limpeza espiritual ou oração surtiram efeito. Tudo isso apenas enfraquece temporariamente o fantasma e o hotel sempre o alimenta para que ele volte mais forte. Ele não vai deixar a sua casa. Ele é o administrador e o hóspede eterno do Hotel Anderson. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.